Espera aí. Chegou minha tela aí? Chegou minha tela para vocês? Chegou. Perfeito. Então, tá, eu vou fazer algo prático, tá? Eu não vou deixar vocês praticarem hoje. Depois eu vou postar, como eu falei, eu estou gravando a aula, né? E vou postar lá para vocês, lá no curso. Então, amanhã eu tento postar ela, para vocês terem acesso e vocês tentarem praticar, tá? Os arquivos, vou postar lá também. São esses 4 arquivos aqui. E a gente vai botar um contexto aqui da importância do Power Query, né? Eu mostro um pouquinho isso lá no curso, eu acho que eu chego a mostrar um pouco, mas hoje eu vou mostrar qual que é o interessante mesmo da ferramenta, para vocês entenderem, né? A importância de compreender essa ferramenta, né? É difícil, já tomei também muita surra para poder ficar bom, tentando, então, é o que eu sempre falo. Você quer fazer alguma coisa? Não está dando tempo de fazer no serviço? Vê, claro, se você pode levar o pendrive, consulta se você pode levar um pendrive para você praticar com os dados da empresa, né? Já consulta isso na sua empresa. Às vezes, por ser, às vezes, a empresa familiar vai deixar você levar para você treinar, ou pede para alguém alterar os dados, só mantém a estrutura da planilha, né? Para você começar a praticar. Eu também fazia muito isso. Então, coisas que eu não conseguia aplicar no meu serviço, por conta das coisas que me eram atribuídas, eu tentava levar para casa para poder fazer. Não adianta. Isso aí é normal, tá? Mas eu quero mostrar a vocês aqui o seguinte. Nós temos algumas planilhas aqui de vendas, tá? E eu queria mostrar um pouquinho do Power Query para vocês. Independente de qual ferramenta, né? O Power Query, ele vai ser utilizado tanto no Power BI ou no Excel, tá? Eu vou fazer no Excel, mas o que eu fizer aqui serve lá também para o tratamento dentro do Power Query, tá, pessoal? Então, quando eu trabalhava em PCP, pessoal, o que eu fazia muito, né? Como eu planejava a produção e a produção era para produto acabado, ou seja, eu fazia o produto e ele ia para o estoque, eu tinha que analisar o que estava sendo vendido, né? E aí, o que eu fazia todo mês? Tirava lá um relatório com as quantidades, e tinha que fazer um cálculo, né, para mim tirar uma média ali. Eu geralmente tirava a média de 3 meses, mas eu também verificava, né, se ele estava com uma curva de aumento, se ele estava com a curva de... estava descendo, né, o produto, se ele estava com a tendência de queda, porque nem sempre eu considerava essa média, né? E também descartava alguns clientes, né? Na época a gente tinha um cliente especial que ele, de 3 em 3 meses, ia lá e comprava a carreta fechada. Carretas fechadas, né? Não uma só carreta, mas carreta fechada de um produto só, de uma cor só. Então, aquilo ali eu também considerava da média, porque eu sabia que era um pedido especial. Eu não poderia deixar ele no estoque, sabendo que uma empresa fazia ele sair da curva, né? Fazia ele sair da curva. Só que, pessoal, quando eu fazia isso, eu não tinha conhecimento Power Query. E quem dera eu tivesse, porque eu ia ser muito mais ágil, mas muito mais ágil. Então, aqui, só para vocês entenderem, né? A gente tem, olha só que interessante, uma planilha que sai automaticamente do sistema assim. Então, essa planilha, ela sai assim, ou seja, você não conseguiria, tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, toda desorganizada, porque é a maneira que o sistema... vamos assim dizer, que o sistema imprime, né? Vamos botar assim, imprime na tela para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser saber o quanto de balcão está sendo vendido, eu ia ter que ficar pegando linha por linha aqui, ó. Porque não ia ter como eu usar um SomaSys, não ia ter como usar, né? Não sei se aí você já conhece SomaSys, ContiSys, enfim, não teria como eu usar. Ó, tá vendo? Planilhas totalmente desestruturadas, ó. Totalmente desestruturada, vários cabeçalhos se repetindo. Então, é essa maneira que saía. Outro ponto interessante, né? Se vocês perceberem aqui, eu tenho venda do mês 1, vendas do mês 2, vendas do mês 3 e vendas do mês 4, e aí sucessivamente, né? Ao longo do tempo, eu vou ter mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 12,
virada do ano, e assim sucessivamente, isso continua, né? E aí, o que acontece? Todo mês eu tinha que ir lá, pegar a planilha, fazer um ajuste manual, e isso. Só que a gente sabe, quanto mais rápido eu sintetizo a informação, mais rápido eu tomo a decisão e mais rápido eu entrego o resultado para a empresa. Então, a gente tem que pensar sempre isso. Então, eu vou ensinar vocês a, neste caso aqui, tá, pessoal? Só para vocês compreenderem. Esse sistema aqui é um sistema aqui da nossa região. Opa, está atualizando um programinha aqui do mouse. É um sistema aqui da nossa região. Então, a maioria das empresas de imóveis usa, mas isso é em qualquer lugar, tá, pessoal? Eu, por exemplo, estou há 1 ano e meio aí como prestador de serviço na Petrobras. Eu até, assim, sei fazer poucas consultas no SAP, porque eu sei é tirar relatório. Eu não operacionalizo o SAP, né? O SAP ou o SAP. Eu não operacionalizo ele, mas eu preciso da informação. Então, às vezes, eu sei tirar pego algum relatório, aprendo a tirar algum relatório, vou direto no banco de dados fazer essa consulta. Então, faço lá o select, asterisco, from, uma parte um pouco mais da informática mesmo, mas o interessante é porque a gente entende da operação. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente fazer uma transformação de forma que a gente consiga o quê? Descobrir, né? Descobrir qual é o produto que está sendo vendido, descobrir o tipo, então fazer o que a gente chama muitas vezes de planejamento agregado, né? A gente chama isso de uma maneira teórica, eu até falo isso lá no curso, que o planejamento agregado é aquele planejamento de longo prazo, que é o quê? Você saber se está vendendo, no caso da empresa que eu trabalhava, só para exemplificar, eu estou vendendo mais dormitório ou sala? Que aí você ia, dormitório e sala, tem umas máquinas um pouco mais diferentes, mas aí você sabia, a depender de quem está aumentando e quem está diminuindo, aonde o seu esforço ia ser aplicado, né? Aonde o seu investimento. Então, por exemplo, para fazer pé de cadeira, não sei o nosso amigo aí que é marceneiro, não sei se ele está aí ainda, para fazer pé de cadeira, por exemplo, a gente tem lá o que a gente chama de tupia, né? Então, tupia é uma máquina onde o cara vai dar o acabamento ali na peça, acabamento curvo, né? Então, é uma máquina um pouco mais manual. Tem também a tupia carrossel, né? Que é uma tupia onde você acopla as peças e a tupia vai rodando sozinho, mas aí depois você vai e desalimenta ela. Alimenta com peça, ela roda e desbasta ali o material para poder dar esse contorno de curva, né? Dar o corte curva aí na peça, dar o acabamento curvo, né? Dar a usinagem, que a gente chama. E aí, a gente tem que saber isso, analisar isso para entregar essa informação, né? E tomar decisão. Só que, igual eu falei, se eu pegar dessa forma, a gente não consegue, né? E aí, qual que é a ideia, então? Imaginando um cenário realmente onde a gente está trabalhando, tá? Eu vou sintetizar essa informação. E como que a gente vai fazer isso? Pessoal, o Power Query, ele tem muitas formas de conexão. Não sei se vocês já conheceram lá no curso, né? Mas eu estou tentando aplicar para uma coisa voltada aqui para o PCP e, ao mesmo tempo, ensinar vocês. Então, o que eu, na época, poderia ter feito? Né? O que o Arthur poderia ter feito para ter uma performance melhor na hora de analisar esses resultados? Eu simplesmente poderia vir aqui e fazer o seguinte, vou criar uma pasta, não necessariamente precisa ser aqui na área de trabalho, poderia ser uma área mais segura, mas eu vou fazer para exemplificar aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui uma pasta e vou chamar essa pasta de vendas ou dados vendas. Vou chamar aqui de vendas. E aí, vamos imaginar o seguinte, eu estou lá no mês 1 e eu estou no mês 2. E eu quero, então, analisar esses dois arquivos. Então, eu quero analisar esses dois arquivos de uma maneira rápida, né? Eu quero tratar e que isso fique automático. Nós vamos tratar e depois, ao final, eu vou jogar o arquivo 3 aqui, vou jogar o arquivo 4 e automaticamente ele já vai me entregar o resultado de cada mês, tá? Então, o que eu vou fazer? Salvei aqui uma pastinha, né? Salvei uma pastinha onde vai ficar esses dados. Eu acredito que eu já até tenha feito isso, alguma prática dessa no curso, mas eu acho que eu não fiz com esse grau de bagunça que está dentro do arquivo aí que eu mostrei para vocês. E aí, o que eu vou fazer? Vou abrir um novo Excel, que vai ser o Excel com os dados realmente que eu vou fazer a leitura, né? Então, vou abrir aqui um Excel. E aí,
eu vou lá no Power Query. Isso, pessoal, não está escrito, tá? Não vem escrito Power Query. Então, você vai vir na guia dados, não tem escrito, tá? Dados, e o Power Query é isso aqui, ó. Power Query é isso aqui, ó. Toda essa parte que está na guia dados aí é o Power Query, que é justamente que vem lá do inglês, tá, pessoal? Ah, eu preciso saber essa sigla. Não tem necessidade. Mas é aquilo que eu estou falando. À medida que você vai aprendendo, você vai estudando, vai ensinando. Então, quando você aprender algo novo, poxa, passa lá no grupo, que é legal. Ou se um dia de uma apresentação, vocês que estão aqui, poxa, eu quero apresentar um case meu aqui, cara, que eu achei bem interessante que eu fiz. Fiquem à vontade também para apresentar o case de vocês nas próximas reuniões, né? Que isso que é interessante. À medida que você vai ensinando, você vai aprendendo também. A gente vai compartilhando informação e vai ficando forte juntos aí. Porque a gente acha assim, eu vou ensinar e eu vou perder a vaga. Não vai. Na verdade, hoje em dia, tá ficando difícil de encontrar boas pessoas para trabalhar, né? Tá bem complexo em todas as áreas, né? Tanto operacional, tanto tático, quanto estratégico, tá? Mas aí, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui em obter dados, que esse aqui é o nosso Power Query, e aí você vai ver, quando eu venho aqui em obter dados, que tem vários tipos de consulta, tá vendo? Você pode pegar de bancos de dados direto, SQL Server, que é o banco de dados da Microsoft, né? Eu trabalho lá com banco de dados Oracle. Então, tem vários, né? Tem várias fontes de dados que você pode capturar de forma automática. Essa aqui é uma. Essa aqui é uma que nós vamos conectar, ó. Então, vamos pegar a informação do arquivo da pasta, né? Aqueles arquivos que estão dentro da pasta. E aí, pessoal, é aquilo. Quem já domina isso aqui, eu falo que já está à frente de muita gente. Então, eu vou aqui no arquivos, obter dados, arquivos da pasta. Vou pegar ali, ele vai abrir uma janelinha para a gente. Ele vai abrir uma janelinha justamente falando para a gente procurar essa pasta. Essa pasta ela está lá na minha área de trabalho. Está lá na área de trabalho. É a minha pastinha aqui, ó, vendas. Então, eu vou apontar para ela. Ó. Vou selecionar ela e vou abrir ela. E aí percebam, ó, que ela já aparece. O que já aparece aqui para gente? O que já aparece aqui para gente? Ó? Os dois arquivos, ó. O mês de fevereiro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Tá 2022 ali, pessoal, mas isso não importa, tá? Se fosse 2024, se fosse 2025, o contexto é o mesmo, tá? O contexto ele é o mesmo. O contexto é o mesmo. E aí, eu vou vir aqui, então, em transformar. Lembra que eu falei com vocês que nós queremos fazer uma transformação naquele arquivo todo bagunçado para a gente poder aumentar a velocidade de análise? Beleza, então eu vou transformar os dados. Aí sim ele vai abrir o Power Query, né? Na verdade, aquele lugar lá me leva até o Power Query. Então, percebam que eu estou aqui, ó, no Power Query, ó, editor do Power Query. Aí o Power Query, pessoal, ele tem várias ferramentas, mas muitas ferramentas mesmo. E aí a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo, tá? Não duvide, tá? Em algumas situações do meu trabalho, eu tenho que ir lá e fazer um Google, tá? Isso é normal. É claro que você não vai conseguir fazer um projeto todo do Google. Você não vai conseguir, todo fazendo pelo Google. Alguma aula você vai ter que parar para entender, e aí depois você vai fazer de acordo com aquela aula, e depois você vai ganhando conhecimento. Aí, às vezes, você vai ficando mais fácil. À medida que você vai aprendendo, vai ficando mais fácil dar o Google também, tá? Eu nunca falo que sei tudo, que até é humanamente impossível, ainda mais Excel. E nem Power BI, e acho que nem nada. São experiências que você vai tendo, né? E aí, pessoal, vocês percebem que ele traz aqui algumas informações do arquivo, né? Olha só que interessante. Eu vou só trazer para vocês verem, ó. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu ir na minha área. Eu vou trazer o arquivo do mês 3, ó. Vou jogar ele aqui, ó. Mas eu vou tirar, tá? É só para vocês verem, ó. Joguei ele lá e vou apertar atualizar, ó. Olha só o que acontece. Automaticamente, deixa eu colocar aqui, desapareceu vocês aqui. Automaticamente, as vendas do mês 3 já caem aqui, ó. Se eu retirar, eu vou abrir lá de novo, ó. Deixa eu vir aqui na área de trabalho. Vou retirar ela aqui novamente. Opa, veio aqui do lado de cá, peraí.
Vou dar um Ctrl X.